Alô, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós aqui de volta com mais um resumo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical, especificamente a classe 2 adultos, que neste quarto trimestre de 2023 está estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos chegando na lição de número 9, prevista para o dia 26 de novembro de 2023, que tem como tema a Igreja e o sustento do missionário, A Igreja e o sustento missionário. O nosso texto áudio se encontra em Filipenses, capítulo 4, verso 19, que nos diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Glória a Deus. A nossa verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Amados irmãos e amados alunos da nossa escola dominical, nesta lição veremos que o sustento financeiro da obra missionária não é apenas uma opção da igreja, mas é um dever da igreja, tá certo? As Sagradas Escrituras registram um episódio em que Paulo exemplifica essa prática quando o apóstolo recebeu dos filipenses, a ajuda financeira necessária para suprir suas necessidades na viagem missionária, quando partiu da Macedônia. Naquela ocasião, queridos irmãos, nenhuma igreja havia se sensibilizado com a condição material do apóstolo como a igreja de Filipos. Como, por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja rica, muito mais rica que a de Filipos, mas não teve a mesma sensibilidade, a ponto, de o próprio Paulo instruir sobre esse aspecto em sua primeira carta direcionada à igreja de Corinto. Amados irmãos, o apóstolo Paulo ele expressa sua gratidão a Deus pela vida dos irmãos de Filipos ao mencionar que eles fizeram bem em tomar parte na sua aflição. Da mesma forma, muitos missionários, queridos, estão aflitos nos nossos dias, sem perspectiva de se continuarão ou não na obra missionária para a qual eles foram chamados, simplesmente pelo fato de que a igreja não tem se importado com as suas aflições. Paulo continua a discorrer sobre o compromisso dos filipenses e menciona que a oferta dos irmãos é recebida por Deus como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável. Queridos, isso significa que a oferta dedicada à obra missionária agrada grandemente o coração de Deus. Trata-se de um investimento no reino celestial que tem promessa de recompensa abundante para a igreja. De acordo com o comentário bíblico pentecostal, ele vai comentar isso, ele vai dizer que quando Paulo responde à magnitude das ofertas dos filipenses, ele está assegurando-lhes confiadamente que Deus os recompensará por sua participação. Tá certo? A gente vê isso, o afeto, ainda diz o comentário bíblico pentecostal, que o afeto dessa resposta pode ser vista primeiramente no uso de referência pessoal, quando ele diz, meu Deus, pelo fato de ter fielmente suprido as suas necessidades. Deus, por sua vez, suprirá as necessidades deles. Sua provisão a favor deles será segundo as suas riquezas. Uma expressão que denota, a fonte de suas provisões e a maneira abundante pela qual Deus dá a eles, Podemos ver também quando a palavra gloriosa, que literalmente quer dizer em glória, admite várias interpretações, Pode indicar o fato de que as bênçãos de Deus aos cristãos de Filipos estará reservada para a época futura, mas também para
quando chegarmos no céu. Amados, Deus concede à sua igreja hoje as condições necessárias para que os cristãos fiquem sensíveis à causa missionária, não é? Nós não podemos ficar indiferente à causa missionária. E se for fazer um levantamento, como na lição anterior, nós estudamos que os crentes hoje gastam muito mais com Coca-Cola, com chiclete, do que com a obra missionária. Amados, que nós os cristãos, que tenhamos a semelhança dos irmãos da igreja de Filipe, não é? Que é uma igreja que, apesar de não ter posses, muitas riquezas, mas mesmo assim não desperdiçou a oportunidade de ser abençoada, contribuindo com a obra missionária. Que cada um de nós, como cristão, possamos abrir os nossos olhos espirituais e termos essa sensibilidade com a obra missionária. Deus requer isso cada um de nós, porque cada um de nós somos missionários. Todos temos chamadas, específica ou não, mas temos a chamada para a obra missionária. Que Deus nos abençoe, que você possa ir à nossa escola bíblica dominical e aprendermos mais da palavra de Deus, né?